fé todos os dias em Cristo Jesus, Ele que é o autor e consumador da fé. Isso mesmo, né? Não tem como falar de Deus sem fé. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Meu querido e minha querida ouvinte, eu estou lendo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 tem 40 versículos. E eu li do verso 1 até o verso 11. Mas eu quero ler mais um trecho aqui onde fala nomes de homens da fé, para você entender que nós temos que aprender com isso, pastora Eva. Nós temos que analisar. Se tirar a fé, é como se desmoronasse tudo, não é? Então, no verso 17 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Depois fala aqui de outros homens, verso 21, diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Invisível. Olha mais 2 versos aqui, o 28 e 29. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Então, amados, se você já conhece, vale a pena você depois, com o tempo, você ler sozinho, você e Deus e a sua Bíblia, você ler o capítulo 11 inteiro. Aproveita esse 29 de fevereiro para fazer um balanço da sua vida, um balanço da sua fé, um balanço, como é que você está com relação aos seus compromissos com Deus, a sua fidelidade a Deus, como você está com relação à sua família, enfim, a sua vida. É importante fazermos avaliações. É muito importante. A gente não pode ir levando a vida sem reflexões. Por isso é importante refletir, pensar, analisar e melhorar a nossa caminhada. Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, fala justamente da natureza da fé, de exemplos de fé tirados desses heróis da fé. No Antigo Testamento aqui a gente vê toda essa porção. Eu poderia ler apenas um versículo de capítulo 11 de Hebreus e falar de todos eles, mas eu li vários versículos. Mas depois leia o capítulo inteiro. Eu destaquei alguns versos. Mas a importância da fé. Você vê que aqui está relatado vários homens e mulheres. Claro, tem aqui a Sara representando as mulheres. Verso 11. Né? Pela fé também a mesma Sara, né? A Sara, esposa de Abraão, né? Recebeu a virtude de conceber e deu à luz um filho, na sua idade já avançada. Então, foi através da fé. Deus agiu, Deus operou e abençoou o casal Abraão e Sara. Que tiveram ali o Isaac, o filho da promessa, e tudo foi acontecendo no tempo de Deus, mas eles tiveram que acreditar, eles tiveram que ter fé. Quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que Abraão e Sara já não poderia mais, né, ela não poderia mais se engravidar. Mas Deus prometeu, e o que Deus prometeu para aquele casal, ele cumpriu. Por isso que a Bíblia diz que todas as bênçãos que Deus deu a Abraão, elas são para nós também. Através de Abraão, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Todas as bênçãos que Deus deu a Abraão é para nós também, através do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então, falar de fé, fala de Jesus. Porque ele é o autor. Ele é o Deus, o autor da fé. Por isso que Hebreus fala tanto, né, sobre fé e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu amado e minha amada, seja lá o que você esteja passando no momento, na sua vida, na sua família, mas não perca a sua fé em Deus. E fé tem várias, vamos assim dizer, podemos dizer fé como convicção, fé como certeza, fé como você já ter o que não tem. Pela fé, você já está empregado. Se você se encontra hoje, nesse 29 de fevereiro, desempregado, mas pela fé você já está empregado. Se você ainda não recebeu aquela bênção que está para chegar, mas pela fé você já recebeu, já está pronto, está vindo. Então, a fé é você também trazer à existência aquilo que não existe. Olha que coisa interessante, né? Interessante aqui, por exemplo, Romanos, no livro de Romanos capítulo 4, veja só que interessante,
Romanos capítulo 4, o verso 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está falando sobre Abraão, que foi justificado pela fé. Também um capítulo muito interessante de você ler depois, capítulo 4 de Romanos, que fala da importância, né, da nossa justificação através da fé. Nossa salvação também é pela fé. Salvação não é pelas boas obras, você ser bonzinho, você ser generoso, é fé, é pela fé, né? Então, a fé é muito importante. Então, não perca a sua fé, não perca o seu desejo de adorar a Deus, de orar, de ler a palavra, de servir a Deus com alegria. Né? Então, aproveite esse dia para fazer uma análise. Como você está nesse fechamento de mês? Como é que você está? Talvez você possa pensar, pastor, eu estou bem. Glória a Deus, que bom. Outros, pastor, eu estou bem, mas a minha conta financeira não está fechando, pastor. Então, às vezes acontece, né? Em algumas áreas. Então, no final, depois nós vamos orar com vocês, vamos clamar em nome de Jesus com a oração da fé. A oração da fé. Temos que pedir com fé. Temos que pedir com fé, crendo que vamos receber. Crendo que Deus agirá. O ministério é agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Deus age, ninguém pode impedir. A nossa parte é fé. A nossa parte é crer. Agora, a fé tem também um lado da fé, que é a fé fidelidade. Fé de fidelidade, ser fiel. Né? Ser fiel a Deus. Ser fiel aos princípios da sua palavra. Então é muito importante salientar esse lado da fé. Né? Tem a fé como crença, como certeza, como convicção, né? E a fé também no sentido de fidelidade. Fidelidade, ser fiel àquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então não despreze aquilo que Deus deu para você fazer. Não despreze o dom que Deus te deu. Não despreze a capacidade, a habilidade que Deus te deu e você está aí fazendo a coisa acontecer. Mesmo que pareça que não tenha resultado. Sabe quando você está fazendo algo e está fazendo certo, mas parece que não está vendo resultado, parece que não está tendo colheita, parece que... E você fala, puxa Deus, o que está acontecendo? Estou fazendo. Calma, se está fazendo certo e você tem certeza Deus está nisso, continue, o momento da colheita vai ter. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo para tudo. E esse tempo da nossa fé. Persevere na fé e vamos nessa jornada, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para hoje, para essa semana e para o próximo mês que está chegando. Graças a Deus, estamos aqui nessa fé de ver o impossível, de ver o invisível, de crer na salvação da sua casa, da sua família, cremos na libertação, respiramos os milagres de Deus, somos provocadores de milagres. Você é um provocador de milagre. Essa indignação que você está em relação a algo na sua vida tem que se transformar em milagres e depende de você. Não se acomodar, não duvidar. Sabe aquela pessoa que um dia ela quer, outro dia ela não quer e ela duvida. Eu sabia que não ia acontecer mesmo. Eu sabia que isso aqui não era para mim mesmo. Então ela mesma já começa a verbalizar, anular aquela oração que ela fez de manhã. Aqui ela está na fé, na unção, acreditando, mas lá por meio-dia, 3 horas, a pessoa já mudou tudo. Então ela não acredita, ela não crê, ela fica empolgada com a programação, ela fica empolgada com a leitura da palavra, mas ela não crê. A palavra ela cai numa terra cheia de pedras, cheia de espinhos. Por isso, muitas vezes, as pessoas não creem, porque ela está cheia de pedras, problemas, adversidades, dúvidas, incertezas, que são espinhos, que são pedras, que são incredulidade, não sei o que tem no seu coração. Mas a Bíblia diz que quando a palavra
ela cai numa terra boa, bem adubada, bem preparada, aquela pessoa que já orou de madrugada, aquela pessoa que já leu a Bíblia hoje, aquela pessoa que já preparou o terreno do seu coração, ela já está recebendo essa revelação, vai produzir 30, 60, 100 por 1. Vai produzir, vai germinar, vai florescer. Então Deus, Ele quer que você creia que Ele existe, Ele é o Deus da recompensa, 11:6. Ele diz que Ele vai recompensar. Então essa recompensa, ela vem dEle, por Ele, para Ele. Mas é para aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Eu conheço, eu ouvi falar, alguém disse. Não, é mergulhar, é entender, é compreender e praticar. Ouvir, entender e praticar. Então, Ele vai recompensar aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Você precisa conhecer melhor a Deus, você precisa andar com Ele, você precisa saber do que Ele gosta, o que Ele acha. Não é assim no seu cônjuge, nos seus relacionamentos? Você sabe o que o seu esposo gosta, você sabe onde ele quer ir, você está conectado com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, como você vive, você sabe o que seus filhos querem, o que eles gostam, o que eles pensam, é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele vai recompensar aqueles que procuram conhecer Ele. Você anda com Ele, mas não conhece Ele, não sabe do que Ele gosta, do que Ele pensa. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos do Senhor. As minhas vontades têm que ser as vontades do Senhor. Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, pastor Edson, precisa crer que Ele existe. Você acredita que Ele existe? Ele é real, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não, o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Por isso que você faz, conquista, realiza, mas quando começa a dar tudo errado, você procura Deus. Por quê? Porque ali é Deus que vai agir, não é você. É Ele que faz o milagre, não sou eu. Eu faço a minha parte, mas a parte de Deus é com Deus. Então você creia, acredite. E essa fé precisa ser uma fé não muito grande. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, você vai declarar esse problema, ele vai sair do caminho em nome de Jesus. E nós estamos aqui nessa fé hoje, acreditando em milagres, pastor Edson. Exatamente. E a fé é uma questão de sobrevivência, né? Você ter essa fé hoje, você tê-la amanhã, cada dia. Por isso que a Bíblia fala que nós andamos de fé em fé. Ou seja, cada dia. Hebreus também, capítulo 10, diz assim no verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Certeza de fé. Olha só, certeza de fé. Então, não é suficiente você apenas crer que Deus existe. Isso é o começo, é a base, é um fundamento de você crer, eu creio. Agora, quem crê em Deus, ele caminha com a linguagem de Deus. O mundo que não entende essa questão, o mundo, as pessoas que não compreendem, elas não entendem a fé. Parece loucura. Mas quem anda na fé e caminha, ele vai crescendo gradativamente. É a nossa vida. Cada dia você vai fortalecendo os seus músculos da fé. É uma linguagem que eu falo aqui muito, né? Você fazer o exercício da fé, ou seja, diante de uma adversidade, diante de problemas que você precisa resolver, então é nessa hora que você vai ver a tua fé. Sim. A tua fé. Então a fé é para você tê-la indo tudo bem, ou as coisas parecem que tudo vento contrário. Então você não pode e deve evitar murmuração, ficar murmurando. Você contar um problema para alguém, você abrir o coração relatando, é uma coisa, seja para alguém ou para o próprio Deus numa oração. Eu faço isso.
Eu falo, Deus, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu troco umas ideias com Deus. Aí uma oração num formato bem íntimo, né, que você fala com Deus, né? E Deus sabe o que está saindo do nosso coração. Isso é a verdade é essa, né? Agora, o que não pode é a pessoa ficar reclamando de tudo. Nada tá bom, tá sempre reclamando. Aí tá calor, ai que calor, ai que frio, ai que isso, ai que aquilo, não tem dinheiro, tem dinheiro. Você sempre reclamando. Eu não suporto, depois dos 50 anos, eu não suporto ficar perto de gente reclamona e que não tem mais jeito. E eu descobri há um tempo atrás, e ontem eu estava ouvindo um pastor falar, daí ele comentou realmente que às vezes, quanto mais idade a pessoa vai tendo, se ele não tiver um coração generoso, aquebrantado, né, para Deus, por isso que ele fica mais assim, ele falou assim, às vezes ele fica cabeça dura. Por quê? Porque ele não aceita coisas novas. É aquele tipo de gente que fala assim, não, eu já tenho tantos anos, já vivi muito bem a vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de mais nada. Então isso é ruim, quando você não é flexível para boas mudanças dentro dos princípios da palavra. Por isso, um coração limpo, um coração sarado, uma mente transformada pela palavra, sem culpa, sem medo, sem insegurança, sem timidez. Avançar, prosseguir. Limpe os seus pensamentos, limpe as suas emoções. Filtrar aquilo que chega até você. É bom, é honesto, é justo, é verdadeiro? Tem algum louvor nisso? Nisso eu devo pensar. Eu preciso dar graça àquele que ouve aquela palavra. Aquela palavra está dando graça àquelas crianças que estão aí na casa, porque elas estão nos cantos aí da casa, mas elas estão ouvindo tudo. Elas estão adoecidas. Preste atenção no que você anda falando, porque a vida é um eco. Aquilo que eu recebo é aquilo que eu semeei. A vida é um eco. Se os filhos estão muito adoecidos, eu digo isso para as mães. Todo dia eu estou falando isso. Preste atenção nas crianças. Olha como elas estão. Elas estão adoecidas? Olha, veja, sinta o seu ambiente traumático, a sua casa, a sua família. Então, as crianças, elas são sensíveis, elas percebem no ar tudo, elas escutam tudo, elas vê tudo. Elas sabem se o papai está feliz, se a mamãe está feliz, ela sabe se vai ter festinha, se não vai ter festinha, se a comida está legal, ela sente se a mamãe está boa, se a mamãe não está boa, ela sente tudo, ela sabe tudo. Do 0 a 7 anos, o ciclo biológico traumático da criança, ele está ali aberto para receber informações traumáticas. Por isso, não entra, não sai, não vai, o não fica ali toda hora na mente da criança. E ela vai se travando todo dia. E ela vai adoecendo. Ela tem dor de barriga, dor de ouvido, ela vai tendo febre, ela vai tendo enfermidades. Então, você precisa prestar atenção. Deus tem me falado muito em relação a isso. Brigas familiares adoecem as crianças. Você precisa prestar atenção nisso. E vamos clamar, vamos orar, vamos declarar. O coração tem que estar limpo, purificado. Entrega o seu coração ao Senhor. Confia nele e ele vai agir. Entrega as suas culpas, os seus medos, a sua consciência. Aquilo que te traz à memória e você fica lembrando. Joga para a cruz, entrega para Deus e fecha na sua mente. Não permita que esse mal venha oprimir a sua vida, o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, e é uma trava no seu trabalho e atrapalha o seu desenvolvimento. E isso vai procrastinando e você vai jogando para frente, vai adoecendo, passa ano e vira ano e aquilo não muda, não melhora. Portanto, chegamos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, firmada, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água, purificado. Guarde a sua fé, guarde o seu pensamento, guarde o seu coração. Guarde, porque a boca fala o que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Então, uma pessoa feliz é uma pessoa que não adoece. Uma pessoa amargurada, ela vai adoecendo, ela tem dores nos ossos. Ela começa a ter muitas dores, porque a coluna que está sustentando, aqueles ossos são colunas que sustentam aquele corpo. Os órgãos são protegidos ali pelos ossos. Então, você começa a ter dores nos ossos, nos nervos, vai atrofiando seus nervos, seus músculos. Você vai tendo sensações de enfermidades no seu corpo. Então, essa é a manhã de muita fé, de muita consciência.
E quando você traz essa consciência, você lembra, ih, pastora, sou eu. Ó, já entendi. Interessante, estava observando aqui no capítulo 11, e eu destaquei vários versículos, e eu vou destacar 2 aqui, vou repetir o que eu falei, porque é interessante. Aqui fala pela fé. José, Abel, Abraão, Enoque e tantos outros. Mas olha que interessante o verso 21, diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Olha só que interessante. Por que me chamou a atenção isso aqui? Porque ele estava próximo à morte, já uma idade avançada, né? Morreu por morte natural. Muitos desses homens de Deus não morreram enfermos, e sim pelo tempo, né? Mas quase chegando à morte, eles não perderam a fé. Aí você vai no verso 22, diz também, pela fé, José, grande José, né? Que foi lá, saiu da casa dos seus pais, porque os irmãos o venderam como escravo, foi parar no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, lá ele prosperou, cresceu, depois ele foi injustiçado, preso injustamente, né? Pela mulher ali do seu patrão, do Potifar. Daí ele fica na prisão um tempo, mas lá na prisão Deus o abençoava, e dali um tempo ele sai da prisão e se torna governador do Egito. Ou seja, aquele jovem agora é uma autoridade. Mas só que ele foi por um período, mas diz a Bíblia, pela fé, José próximo da morte, lá bem com a sua idade avançada também, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele fez uma menção, ele contou toda a história, ele narrou tudo como é que estava sendo a história do povo de Deus. Oh, aleluia. Meu Deus, está forte o que eu falei agora. Sim. Deus me deu uma revelação para passar para você que está entendendo o que Deus está falando nessa manhã. É justamente, você tem uma bela história. Você que está me ouvindo. Você tem uma história de vida. E nessa história, você vai narrar para alguém, e ali vai ter momento de tristeza, mas vai ter muitos momentos de alegria, muitos momentos de celebração. Então José contou como que foi a peregrinação deles, como foi a saída dos filhos de Israel, desde quando sai lá do Egito. Então José contou. Então o que Deus está falando para nós é o seguinte: você precisa contar para os mais novos, seja jovens, adolescentes, juniores, para suas crianças, boas histórias da sua vida, da sua fé, da sua caminhada com Deus. É o que Deus quer. Então Deus quer que nós possamos instruir a geração nova, para que quando nós não estivermos mais aqui na terra, eles vão dar prosseguimento a falar de Jesus, a contar boas histórias. Se você percebe o que eu falo aqui, estamos aqui no rádio há mais de 19 anos, não é? Há mais de 19 anos. E então, se você presta atenção em muita coisa que a gente fala, eu sempre estou contando minhas histórias de vida, através dos meus avós, da minha mãe, da minha vida. Os meus filhos, Deus deu para mim e para Eva um casal de filhos. Primeiro veio a Débora, depois, dali 4 anos que ela nasceu, veio o Wilquias. Então Deus nos deu de bênção um casal de filhos, nossa descendência. Então, ou seja, eles, os nossos 2 filhos, conhecem a nossa história. Já conhecem a nossa história e eles olham para nós. E nós, eu, Edson, como homem, Edson, a Eva, como esposa, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, né? Como ser humano. Porém, na nossa fé, eles olham para nós e se espelham em nós. Eles veem a fé que os pais têm. Eles estão percebendo o que os pais estão passando, mas percebem, meu pai e minha mãe realmente têm fé. Um dia até me emocionei, há um tempo atrás, a minha filha, ela foi em um determinado lugar, numa igreja, cultuar a Deus, já faz um tempinho atrás. E daí ela chegou em casa e ela falou, olha pai, estava tão bom aquele culto, mas o louvor estava uma maravilha. E a pregação estava boa, mas eu gosto de ouvir a sua pregação. Tipo assim, então
É muito sensacional quando um filho, uma filha reconhece o pai e a mãe que tem. Então isso tem a ver com a fé. E como eu disse, a gente não é perfeito. Claro que não, jamais. Nenhum ser humano na face da terra é perfeito. Por mais que ele tenha intimidade com Deus, nós somos humanos. Mas temos que melhorar. Temos que melhorar a nossa vida, corrigir a nossa rota, não é? E a fé tem tudo a ver com isso. Então me chamou a atenção que pela fé José, próximo da morte, olha só, ele então menciona a saída dos filhos, conta-lhe a história. Por quê? Isso é Bíblia, isso é a palavra. Por isso que nós temos tudo, gente. Porque Deus já deixou para nós a Bíblia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui tudo. Tudo que está na Bíblia é para você trazer para a tua vida, para a tua realidade do dia a dia. E entender que você não deve andar pelas circunstâncias. Às vezes, a nossa volta à circunstância parece que está tudo contra a gente, contra nós. Não é verdade? Mas você tem fé que Deus vai reverter essa situação. É assim que funciona. E o teste da fé é diante das barreiras. O teste da fé é diante dos obstáculos. Não tem como testar o nível da sua fé quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a tua fé está legal. Mas é o teste anota aí, o teste de resistência. É isso. Teste de resistência. Quando vem um problema daqui e o inimigo diz, agora ele não aguenta, mas Deus vem e te protege, te dá livramento, te dá força. E daí você olha, depois que passa aquela tempestade, e você olha e diz, meu Deus, como é que eu consegui? Foi Deus, através da sua fé nele, que te deu força e graça, proteção e livramento. Por isso, nesta manhã, você é convidado a fazer uma aliança com Deus, de fidelidade ao Pai. Feche as brechas que o inimigo fica entrando, porque tem vazamento aí, ele está entrando, e esse problema não resolve porque tem legalidade. Você abriu a porta para o mal. Então é manhã de restituição, do extraordinário, é manhã de fé, é manhã de renovo, tem milagre na casa, tem bênção chegando. Deus não tira as suas mãos, nós é que saímos debaixo das mãos do poderoso Deus. As mãos do Senhor estão estendidas, os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão ouvindo a sua oração. Mas devido às lutas, batalhas, doenças, adversidades, fraqueza, falta de leitura da palavra, de comunhão com o Pai, de comunhão com o Filho, de comunhão com o Espírito Santo, você para de orar, você para de jejuar, você para de ler a Bíblia e você vai ficando fraco. E essa fraqueza mental, física, emocional vai te dando brechas. Legalidade para alimentar mais a carne do que o espírito. Eu estou falando sempre sobre isso, porque tem gigante para morrer, tem gigante para matar, mas você fica fraco. E você não fortalece o espírito, você fortalece a carne. Então você não vai vencer. Por isso você fica dependente. Ai, se não tiver programa hoje, ai, se o pastor não estiver lá. Então você vai ficando uma pessoa dependente dos outros, você precisa aprender a lutar sozinho, você tem que acordar de madrugada antes que eu chegue aqui, você já tem que estar orando. Então a fé é uma certeza, é uma convicção, você tem que ter a sua disponibilidade, a salvação ela é individual. As recompensas, ela é individual. Ninguém vai lutar por ninguém. Você tem que guerrear suas guerras, as suas batalhas. Você tem que travar. Sabe aquela frase que eu disse? Quanto mais compromisso você tem, mais você tem que orar. Quanto mais coisas você tem para fazer naquele dia, mais tempo com Deus você tem que passar. Porque as suas atividades aumentaram, os seus compromissos aumentaram, as lutas também vão aumentar, o desânimo, a tristeza, vai ter tudo naquele dia. E à noite você se cansa, mas aqueles que esperam no Senhor correrão, caminharão e não se fadigarão. E não se cansarão. Mas você tem que estar enchendo aí da palavra o seu espírito, a sua mente, o seu coração. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Ele vai te ajudar na hora daquela reunião, na hora daquela entrevista, na hora daquele trabalho que está pesado, que está cansado, que tem luta lá naquela empresa, mas você leu, você orou, você sabe que Deus está com você e Ele vai te ajudar e você vai sair de cabeça erguida, como cabeça e não cauda, e amanhã você será promovido porque você venceu aquela luta daquele dia e aquele gerente, aquele patrão olhou para você e ele viu que tem uma luz diferente, um brilho diferente e ele vai te
pondo em lugares maiores. Então, quanto maior a responsabilidade, mais tempo com Deus você tem que passar. E feche as brechas. Tem gente que está dando legalidade para o inimigo agir, então é pela fé. Pela fé que você levanta, pela fé que você sai, pela fé que você trabalha, é pela fé que você namora, é pela fé que você casa, é pela fé que você tem filhos, é pela fé que você abre a sua empresa, é pela fé que você conquista as suas conquistas, é pela fé que você vai lá e tira a sua carteira de motorista, você faz a sua inscrição na faculdade, você termina, porque começar é fácil, mas perseverar e conquistar até o final... É aí que Deus vai te provando e vendo. Mas Ele está com você todos os dias da sua vida e chega na metade, você quer parar, você quer desistir, você quer recuar, você quer olhar para trás. Mas Deus fala, vai nessa sua força, eu estou com você, eu vou te ajudar, tenta de novo. Tenta de novo. Por isso que na escola tem intervalo, por isso que no horário de trabalho você tem ali o seu horário de almoço para você refazer as suas energias, refazer o seu cognitivo, refazer os seus pensamentos, e você chega de novo depois do almoço e você fala, nossa, eu não consegui resolver esse problema de manhã, mas sabe que agora à tarde eu achei a solução? Porque você deu um refrigério ali para o seu corpo, para a sua mente. Então é pela fé, pastor Edson. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor, né? E a conclusão é o seguinte... A fé, aqui no capítulo 11 que estamos analisando, e olha, estamos analisando, tem muita coisa para falar, isso aqui é só acho que não falei nem 10% de tanta coisa que dá para falar aqui, mas é com você. Então tenha fé para ler as Escrituras, porque a Bíblia é o livro da fé, então tenha fé. Aproveite, vou repetir pela terceira vez, hoje é 29 de fevereiro de 2024, estamos aqui pelo rádio ao vivo, entender que você precisa ler a palavra. Então, dever de casa para você. Se você já está em casa, depois, com o tempo, não precisa ser agora, anota aí, Hebreus capítulo 11. Depois você lê verso por verso, analisa. Uma ideia que eu vou dar para você, quem sabe hoje à noite vai ter, o teu grupo da família vai estar tudo aí na sua casa, né? Chega o filho do trabalho, chega um, chega outro. Chama eles lá. Ô pessoal, vamos ler Hebreus capítulo 11? Tem 40 versículos. Aí cada um pega uma Bíblia. Se tiver só uma Bíblia, cada um vai repassando. Hoje tem Bíblia no celular também, né? Daí cada um lê um versículo. É uma ideia para você. Por que não? Comece, leia. Só leia. Você não precisa pregar, você não precisa explicar se você não tem ainda essa condição de fazê-lo. Talvez você não ache que não dá para fazer. Comece. Leia. Uma ideia. É uma ideia que pode virar uma rotina boa na sua vida. Por que não? Por que não? Ah, pastor, eu moro sozinha. Então, leia a Bíblia sozinha. Deus vai estar com você ali também, claro. Sim. Então, aproveite. Vamos aproveitar, gente. Vamos criar. Eu não vou querer voltar ao passadão, mas faz parte do assunto aqui. Estava fazendo uma reflexão no ano de 2020, né? Quando foi uma bala mundial que já passou, vocês sabem disso. Eu lembro que todo mundo ficou em casa. O que acontece? Muitos tiveram que fazer isso. Por que não pode fazer agora? O que mudou? Por que antes, quando era obrigatório por uma questão de cuidados de saúde, as pessoas ficaram, e alguns até lembraram que Deus existia, alguns começaram a ver vídeos de louvores, muitos, em 2020 eu lembro, muitos cantores gospels na área cristã, vamos usar esse termo melhor, né? Na área cristã, acabaram tendo compositores, compuseram belas músicas, bacana. E por que agora não? Por que agora não? Continue lendo, meditando, é assim. A Bíblia é o livro da fé, e Romanos 11... verso, acho que 17, né? Romanos 11, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu estou dando uma dica para você, é uma ideia. Talvez você fale, meu filho, minha filha, não sei quem, eles não querem ir na igreja, eles não querem fazer isso, não querem fazer aquilo. Amado, a primeira igreja minha, sabe onde que é? É o meu lar. Eu sempre preguei sobre isso. Por isso que a minha família é abençoada. Porque eu sempre falei, a minha primeira igreja é a minha casa. Por quê? Eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Então onde você for, ela vai estar. Entendeu? Então não espere, talvez não espere, eu estou orando para que meu filho vá lá para a igreja, para o culto, onde eu congrego. Beleza, não está errado. Porém, faça do seu lar já a sua igreja. Leia as escrituras, aproveite, quem sabe você não...
Você vai pensar, meu Deus, que bom, pastor, que bom que o senhor falou. Ei, comece assim. Porque não adianta, eu vou falar, eu tenho que falar. Não adianta você ser um bom cristão lá no templo e em casa ser outra pessoa. Você tem que ser a mesma pessoa. Guarde isso. E quem tem fé está entendendo o que eu estou falando, porque a fé é tudo para nós. É impressionante você que tem dificuldade de concentração. Você diz assim, pastor, eu começo a ler, eu não entendo nada, eu vou pensando em outras coisas. Isso é normal, quando você começa a ler e vem aquela preocupação, é normal, é um ser humano, você é gente, você está vivo. Mas você tem que trazer cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Então, o que você faz? Você vai pegar um caderno, uma caneta e você vai copiar Hebreus 11. Você vai ter um caderno. Então, quando você copia, você dá ordem ao seu cérebro ali, você está dando ordem e você está exercendo a função nas suas mãos ali, tá? Então, você está tirando e colocando, repetindo, anotando. Quando você anota, você guarda. Você grava, isso é pedagógico, você grava. Então você vai anotar. Porque hoje com a tecnologia, você lê rápido, lê de qualquer jeito e não medita. Isso aqui é meditar. O que é meditar? Você leu, copiou, entendeu e vai praticar. Lê rápido, lê de qualquer jeito, não entendeu nada, porque eu só vou praticar se eu entender. Agora eu entendi. Então, quando você entende, que você aprende. Por isso tem muita gente fraca, frágil, religiosa. Ela lê como lê um jornal, uma revista, mas não entendeu nada. Então, você vai copiar. Você vai entender para você praticar. Lembra quando você fazia prova? E você reprovava em uma matéria? Naquela prova você decorou sempre aquela que você errou? Porque a professora fazia o quê? Ela falava assim, copiem aquelas que vocês erraram. Nunca mais você esquece, não é verdade? É assim, queridos, com a palavra de Deus não é diferente. Os pensamentos ruins vêm. Você está ali anotando, estudando, lendo, louvando, e a sua mente é um campo que ela trava batalhas diárias. Então eu preciso ter disciplina, eu preciso meditar, eu preciso copiar, eu preciso anotar, eu preciso entender e praticar essa palavra. É forte o que Deus quer fazer, é forte o que Deus está fazendo. E Deus vai agir nessa causa impossível, porque você deu você deu ordem para o seu corpo. Você colocou ele cativo à obediência. Não, aqui eu estou concentrado. Eu vou entender, eu vou praticar. Deus está comigo. Eu entendi e é pela fé que eu já conquistei e eu vou conquistar. Essa doença não pertence ao meu corpo. A partir de hoje eu vou me levantar, eu vou me posicionar, porque ele já levou sobre aquela cruz essa enfermidade. E você vai recebendo esse renovo, esse refrigério, essa paz. E é pela fé. E fé não se explica. Você vive. Não tem como explicar. Exatamente. É sobrenatural. Então vamos orar. Vou pegar parte aqui de 2 versículos do livro de Tiago, capítulo 5. Vou pegar aqui o capítulo Tiago 5, verso 15 e parte do 16. Diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No 17 ele compara aqui, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Poder da oração. Vamos então
orar com você e por você. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos por hoje estarmos encerrando o segundo mês do ano de 2024, o mês de fevereiro, esse 29 de fevereiro que estamos tendo o privilégio de viver. Obrigado, Deus, pela palavra, por este assunto tão importante que é a nossa fé em Ti, a nossa crença, a nossa confiança no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o autor da fé, aquele que vive eternamente. Obrigado, Deus, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela família, pela nossa descendência e também por todos os ouvintes, todos os nossos filhos e filhas na fé e todo o povo de Deus e todos os ouvintes espalhados por Curitiba, pelo Paraná, pelo Brasil e até mesmo chegando esta palavra em outras partes, em outros locais do mundo, Pai, em outros países. Meu Deus e meu Pai, nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que o Senhor vai continuar nos sustentando, porque andamos de fé em fé, na confiança das Tuas promessas. Como os nossos heróis da fé, como temos a Tua palavra para nos dar direção, para nos dar orientação, então estamos firmados na nossa constituição maior, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Deus Todo-Poderoso, juntamos a nossa fé com a fé do ouvinte e colocamos no altar da oração nesta manhã todos os pedidos, desde aqueles pedidos aparentemente mais simples de serem resolvidos, aqueles mais difíceis que a pessoa às vezes não sabe nem o que fazer, não sabe nem mais como se movimentar, porque não sabe como resolver essa situação. E Tu sabes, Deus, que são muitas pessoas que estão enfrentando um quadro que só um milagre, talvez de uma cura, que precisa de um milagre, talvez financeiramente, pessoas com dívidas, está totalmente endividada financeiramente e o recurso que ela ganha não está sendo suficiente para ela quitar as dívidas, porque já tem as contas fixas do mês. Então, Senhor, e outros tipos de milagres que muitos precisam, e nós pedimos o socorro do alto, porque a Tua palavra diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então unimos a nossa fé em torno de Cristo, pedindo a ajuda do alto, a ajuda do Senhor Jesus. Que o Senhor venha intervir nessa situação, os enfermos sejam curados, os tristes, abatidos, ansiosos, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão enfermas no seu emocional, seja o momento da cura, seja o momento da grande libertação. Abençoa aqueles que, por uma necessidade médica, por uma orientação médica, estão tomando alguns medicamentos. Coloca as Tuas mãos para abençoar essa parte médica, essa parte, Senhor, mas Tu sabes que a nossa confiança maior está, que é o Senhor que pode. O Senhor que pode mudar o quadro dessa situação, dessa pessoa. Restaura a saúde, saúde nos ossos, saúde na coluna, saúde nos pés, nas mãos, saúde na mente, nos neurônios, na memória, na cabeça, saúde nos olhos, saúde na boca, saúde na garganta, na laringe, faringe, tireoide, saúde nos pulmões, no coração, nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, no pâncreas, no estômago. Em nome de Jesus, Pai, libera o Teu favor diante desta oração da fé. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos a bênção para todos que ouvem, creem e que estão orando conosco em prol dos seus familiares, amigos, parentes, vizinhos. Muitos têm o seu caderno com nomes de pessoas que essa pessoa ama, e às vezes até de alguém que ela não conhece, mas alguém disse, ora para o fulano de tal. Então, Deus, queremos apresentar todos os pedidos, porque o Senhor está vendo tudo e nada passa que o Senhor não esteja percebendo. Então nós estamos apenas clamando, orando, pedindo, usando a nossa fé com a fé do ouvinte, para que a provisão venha, o socorro venha para esse povo, para todos nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração e cremos que o Senhor está agindo agora, que o Senhor está limpando essa mente, limpando esse coração, trabalhando nesse organismo adoecido, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde nos nervos, nos ossos, na pele, em nome de Jesus, Pai, no estômago dessa pessoa, que não consegue digerir essa situação, esse problema.
e não consegue se alimentar, está difícil se levantar, Pai, vai de encontro agora a esse órgão adoecido. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode realizar um milagre, o sobrenatural. O Senhor pode curar do câncer essa enfermidade, Pai, essa pessoa que está em procedimento, em tratamentos, ó Pai, que ela está passando e ela está com a imunidade baixa, ela está, meu Pai, sensível, essa pessoa precisa de acompanhamento. Estamos aqui acompanhando a fé, a continuidade da vida espiritual dessa pessoa. Abençoa as crianças que estão ali no Hospital Pequeno Príncipe, vidas, ó Pai, que precisam ser libertas dessa doença, dessa enfermidade, esses bebês, essas fotografias que estão chegando agora de crianças adoecidas, crianças enfermas, em nome de Jesus, todo ataque do inferno que está agindo na vida dessas crianças, solte elas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós concordamos com a libertação na mente dessas crianças, ó Pai. Sara agora, em nome de Jesus. Nós usamos o poderoso nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor veio para desfazer as obras do mal. E que hoje essas crianças tenham alta. Abençoa os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão ali em volta, medicando e cuidando das nossas crianças, ó Pai. Livra da queda, do acidente, dos males, as crianças que estão indo para as escolas e estão, meu Pai, se sentindo carentes, sozinhas, encurraladas, escondidas nos cantos das escolas e não querem aprender, estão com dificuldade de concentração, ó Pai, devido a tantos problemas em casa e na família. Pai, nós entregamos elas nas suas mãos e nós declaramos a proteção do Todo-Poderoso. Abençoa os jovens que estão crescendo e vivendo tristes, abalados, abatidos, que estão crescendo em lares complicados, ó Deus, abençoa os nossos jovens, abençoa poderosamente, livra eles de um casamento errado, de um emprego errado, de amigos, de influências malignas, afasta todo o mal dos nossos jovens, ó Pai, que eles tenham conexões com pessoas de fé, de oração, de presença de Deus agindo e operando nas famílias da nossa cidade de Curitiba, a região metropolitana, o estado do Paraná, o Brasil e o mundo, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de salvação e libertação. Em nome de Jesus, e todos digam amém, eu recebo, eu tomo essa água abençoada em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que patrocinam a grande obra de evangelização, desprendidos, desapegados, mas que entendem esse grande propósito no mundo, nos povos e nas nações, os nossos intercessores incansavelmente que estão orando e clamando em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.